Pessoal, bem-vindos para mais um Sanaflix. Dessa vez vamos abordar o tema de dislipidemia, a parte da estratificação. Primeiramente, a gente vai abordar a parte da estratificação como um todo, que eu acho a parte mais importante dessa aula. Depois, vamos falar um pouco sobre as metas terapêuticas, qual o nível do LDL do seu paciente, por exemplo. E situações especiais. Aquele seu paciente que é mais idoso, será que vale a pena ser tão incisivo no tratamento? E o tratamento não farmacológico da dislipidemia. Então, a gente vai abordar cada tema desse aqui nessa aula. Começando com a estratificação. A estratificação, pessoal, vai ser um algoritmo, né, o score de risco global, ele vai ser um algoritmo para a gente avaliar o risco do seu paciente em 10 anos de ter infarto, AVC, ICC, insuficiência vascular periférica. Então, ele vai calcular aquele risco, que vai ser em porcentagem, por exemplo, 25%. Então, em 25%, existe uma porcentagem de 25% do seu paciente em 10 anos, né, ter esse quadro de infarto, AVC, ICC ou insuficiência vascular periférica. Nesse cálculo, você vai fazer esse cálculo, vai ser em algum score, né? Esse score de risco global, você vai calcular ele ou no computador ou no aplicativo, e lembrando que ele vai contemplar vários fatores aí, né? Idade, sexo, nível de colesterol, e lembrando que para o nível de colesterol total, se o paciente estiver fazendo algum tratamento hipolipemiante, você vai multiplicar aquele colesterol do paciente com aquele tratamento por 1,43. Tá ok? Vamos falar agora da estratificação em si, pessoal. Começando com aquele paciente que tem muito alto risco. Muito alto risco a gente considera como prevenção secundária. Aquele paciente que já teve uma arteriosclerose manifesta, né? Ele já teve um AVC, já teve infarto, tem uma placa maior que 50%. Então, nesse caso, a gente já considera ele como já estando doente. E nesse caso, a gente vai fazer a prevenção secundária. O que é isso? A gente vai evitar que ele tenha um novo evento. Ele já teve um evento, a gente vai evitar que ele tenha um novo evento. Então, a gente define isso como doença arteriosclerótica significativa. Pode ter ou não evento clínico, né? Ou então ele pode ter uma obstrução maior que 50% em qualquer território arterial. Né? Por exemplo, ele pode ter na coronária dele uma placa maior que 50%. Aí já consideramos o paciente como muito alto risco. Ou ele pode ter tido infarto, ele não tem placa, mas teve infarto. Nesse caso, muito alto risco. Isso a mesma coisa que vale para a doença cerebrovascular. Por exemplo, ele tem uma carótida, ele tem uma lesão na carótida dele, uma placa maior que 50%. Pronto. Aí já consideramos muito alto risco. E também, se ele tem doença vascular periférica sintomática ou não, ou então tem uma plaquinha maior que 50%, também consideramos algo muito alto risco. Então, nesse caso, eu acho que é muito simples vocês se lembrarem, que é só lembrar, se o paciente teve algum evento, infartou, pronto, já consideramos ele muito alto risco. Prevenção secundária de ele ter um novo evento, um novo infarto, ele tem um AVC, por exemplo. Então, isso é bem tranquilo. O problema é agora, pessoal, no alto risco. O alto risco, pessoal, contempla uma gama enorme de pacientes. Lembrando daquele score global. A gente calculou o score global do paciente. Se for maior que 20% em homem ou maior que 10% em mulher, pronto. Independente do que for o paciente é considerado alto risco. Além do score global, temos outras aplicações, né? Por exemplo, o paciente tem arteriosclerose na forma subclínica, né? Documentada por alguma metodologia diagnóstica. O que é isso? É aquele paciente que você fez aquele ultrassom de carótida e teve uma placa. Essa placa é menor que 50%, porque se for maior que 50%, a gente considera ele muito alto risco. Então, por alto risco, teve placa na carótida, já é alto risco. Índice tornozelo braquial, que a gente pode fazer no consultório, menor que 0,9. Alto risco também. Um score de cálcio arterial na tomografia coronariana, maior que 100. Nesse caso também, alto risco. Se ele fez, por exemplo, ele não fez só uma tomografia coronariana e viu o score de cálcio, ele também fez uma angiotomografia coronariana. Nesse caso, se ele teve alguma placa na angiotomo,
também a gente considera como alto risco. Aquele paciente que, por exemplo, é bem interessante isso, o paciente tem um aneurisma de aorta abdominal, pronto. Aí a gente considera também como alto risco. E no paciente que já tem alguma lesão em órgão-alvo, por exemplo, ele tem uma doença renal crônica definida, né, como clearance menor que 60. Então aí a gente considera alto risco, mas ele não pode ser dialítico. Dialítico entra em alguma outra situação especial que a gente vai ver com mais detalhe nos próximos slides. Quem também é alto risco, além desses pacientes com score de risco global maior que 20% homem, maior que 10% mulher, além desses, quem a gente considera alto risco? O paciente que já tem de cara um LDL, né, sem uso de nenhuma medicação, maior que 190. Nesse caso, a probabilidade daquele paciente ter algum quadro, né, algum risco nos próximos 10, 20 anos é muito alto. A probabilidade de ter um evento é muito alto. E o paciente diabético. Se tem diabetes e tem qualquer fatorzinho que aí a gente considera, né, que são os fatores de estratificação, né, de risco, né, para o diabético, né, teve o diabético, qualquer coisinha a mais, a gente considera alto risco, né, o paciente diabético. Então, aquele paciente diabético que, por exemplo, é já um pouco mais idoso, 48 anos homem, 54 mulher, é aquele paciente tabagista e diabético, hipertenso diabético, síndrome metabólica, tem uma microalbuminemia, entendeu? Tem doença cardiovascular prematura, por exemplo, é um paciente com um parente de primeiro grau, um pai, uma mãe, né, um filho, né, um irmão, que tem algum evento, se ele por acaso for homem, menor que 55 anos, menor que 65 anos, mulher, a gente já considera como doença cardiovascular prematura, né? Se tiver diabetes, então pronto, aí é alto risco aí, para a gente contemplar ele no algoritmo de alto risco. O risco intermediário, pessoal, é aquele paciente que tem aquele score de risco global entre 5% e 20%, ou homem, né, ou então entre 5% e 10% mulheres. E lembrando também dos pacientes diabéticos completamente lisos, aquele paciente que é diabético, que é jovem, que não tem nenhuma outra comorbidade, não é hipertenso, não é tabagista, não tem síndrome metabólica, não tem microalbuminuria, não tem aquele quadro histórico familiar com doença cardiovascular precoce. Então, assim, são pouquíssimos esses pacientes diabéticos, né? Então, lembrando, paciente diabético completamente liso, não tem nada, é um cara jovem, a gente considera como risco intermediário. Já para o baixo risco, é só aquele paciente que tem um score global menor que 5%, seja ele homem ou mulher. Então, se o paciente tem um score de risco menor que 5%, baixo risco, né, vai ser outra meta para ele. Então, é importante a gente definir essa meta, porque cada vez que a gente reduz o LDL, a gente vai conseguir reduzir maior o risco de evento cardiovascular. Então, isso é fundamental para a gente definir as metas, pessoal. Por quê? Porque de acordo com o risco do paciente ter algum quadro, a gente vai ser muito mais enfático no tratamento. Então, por exemplo, o paciente é muito alto risco, quer dizer o quê? Já teve um evento, pessoal, é prevenção secundária, então a gente tem que ir com tudo para esse paciente. A gente tem que intensificar muito o tratamento desse paciente. Então, se o paciente teve um infarto, não toma estatina, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? E tem o colesterol de 180, esse colesterol no mínimo tem que ser para baixo de 90. Abaixo de 90. Se por acaso ele tem um colesterol, né, o LDL, né, se o LDL dele for 100, entendeu? Então você tem que reduzir esse LDL para 50. Então, se por acaso o ideal é o quê? É o paciente que não usa estatina, você vai ter que ter um nível ideal de reduzir aquele nível inicial do LDL para maior que 50%, né? Se ele já usa estatina, nesse caso, você tem que deixar ele com LDL menor que 50, quer dizer, um LDL muito baixo mesmo. Mas é exatamente isso, quanto mais baixo, menor vai ser o risco relativo de ter algum evento cardiovascular, como a gente viu anteriormente. Então, por muito alto risco, é uma redução maior que 50% se ele não estiver usando estatina, ou menor que 50% se ele já estiver usando estatina. Lembrando que esse negócio de 50%, maior que 50%, por exemplo, é porque às vezes tem muito paciente que tem um quadro aí de uma arteriosclerose, né, de uma dislipidemia associada a algum evento
familiar primário, nesse caso o LDL dele vai ser para quase 250. Então, às vezes, você não consegue reduzir, manter essa meta aí de menor que 50 e tudo. Então, a gente se baseia nessa meta de pelo menos reduzir maior que 50%. Se o risco dele for alto, a gente vai manter o quê? Menor que 70 mg por decilitro se você estiver usando estatina, ou uma redução maior que 50%. Intermediário, mesma coisa, 100 e baixo risco 130. Lembrando que essa é a meta primária, pessoal. A meta primária, pessoal, é reduzir o LDL. Se por acaso você conseguiu reduzir o LDL, aí você vai ver a meta secundária, que é você reduzir o não HDL, que é o colesterol total menos o HDL. Nesse caso, você vai ter que ter mais ou menos 30 acima da meta do LDL. Então, se você tem que reduzir o LDL para baixo de 50, o não HDL vai ser para baixo de 80, por exemplo. Então é isso, pessoal. Lembrando que isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que quanto mais grave o meu paciente for, maior, né, mais importante vai ter que ser o tratamento dele, né, mais incisivo, mais invasivo vou ter que ser com aquele paciente para tentar reduzir o risco dele de ter algum evento nos próximos anos. Então é isso que quer dizer as metas. Quanto mais grave, mais enfático é você no tratamento. Basicamente é isso. Lembrando das situações especiais. Quem são essas situações especiais? Lembrar principalmente do paciente idoso. O paciente idoso, né, do ponto de vista de dislipidemia, é considerado maior que 75 anos. Menor que 75 anos, normal. Se o cara tem 74 anos, você vai tratar ele normal. Se tiver maior que 75 anos, 80 anos, 90 anos, só aquele vozinho, aí você vai ter que individualizar a dose. Lembrando que ele tem comorbidades, que tem uma expectativa de vida menor, então não adianta nada você tratar aquele paciente, porque daqui a 10 anos a chance dele é 20%, né? Vamos falar assim, então assim, não adianta você tratar, porque a probabilidade de ele ver mais para frente vai ser cada vez mais reduzida de acordo com a idade, é claro, né? Ele também tem uma polifarmácia, então você tem que individualizar a conduta, então você não vai se apegar a esse quadro de metas, né? Você vai ter que reduzir. O vozinho infartou, eu tenho que deixar o LDL dele abaixo de 50, às vezes não precisa. Você pode individualizar, né, de acordo com as comorbidades, polifarmácia, expectativa de vida. Então, você vai individualizando a conduta nesses casos. Então, você não precisa ser tão enfático no paciente idoso maior que 75 anos. Na paciente grávida, lembrar, pessoal, que a gestação tem que ter muito cuidado com os medicamentos, que a maioria podem dar malformações fetais. Então, lembrando, o único realmente seguro, né, com 100% de segurança, aí, é a colestiramina, que é a medicação da grávida, lembrando a situação especial. No paciente, por exemplo, com doença renal crônica, pessoal, doença renal crônica dialítica. Então, o paciente faz hemodiálise ou faz diálise peritoneal, por exemplo. Nesse caso, como a expectativa de vida dele nos próximos 10, 20 anos é baixa, não adianta começar a estatina para ele. Então, infelizmente, é esse caso, né? Isso que acontece, né? Foi já feito estudos, né, que não reduziu a mortalidade nesse tipo de paciente. Então é isso. Se o paciente já é dialítico, entendeu? Você não vai iniciar estatina para ele. Entendeu? Você já está fazendo diálise, ele está fazendo diálise, não está estatina, vou começar a estatina para ele está com LDL de 100, o nível dele é para estar abaixo de 50. Não começar a estatina para esse tipo de paciente. Agora, se por acaso é aquele paciente diabético, hipertenso, que já vinha tomando estatina, nesse caso você não precisa suspender. Você pode manter ou então tentar individualizar a conduta, porque não tem estudos conclusivos, né, para aqueles pacientes que já estavam tomando aí o uso de estatina antes da terapia de substituição renal. E lembrando aquele paciente, por exemplo, aquele paciente que tem uma doença renal, mas não é dialítica, nesse caso está indicado sim a estatina, e lembrar que tem que fazer o ajuste, pessoal, para o clearance menor que 60, às vezes tem algumas drogas que precisam fazer o ajuste da estatina, você não vai dar uma dose cheia de estatina para esse tipo de paciente. Tá ok? Em relação ao paciente com insuficiência cardíaca, é o mesmo raciocínio, pessoal. Foi feito alguns estudos que demonstraram que pelo fato desse paciente ter uma sobrevida baixa nos próximos 10, 20 anos, né, não tem indicação de fazer estatina. Estatina não ia conseguir reduzir essa parte de eventos cardiovasculares. Então, nesse caso, não é recomendado o início de estatina para paciente com classe funcional 2 ou 3 com insuficiência cardíaca. É lógico,
segue o mesmo raciocínio anterior. Se o paciente já havia fazendo uso de estatina quando entrou em insuficiência cardíaca, aí nesse caso você vai poder, você já fazia o uso, você pode manter, entendeu? Você não vai tirar, né? Mas se ele por acaso começou a ter o quadro de C, você não vai iniciar para ele estatina nessa situação. Tá ok? Lembrando que você pode iniciar em algumas situações, né? O paciente com IC, para quem é esse paciente que eu vou poder iniciar a estatina para ele? É para aquele paciente que tiver os 4 critérios. Um IC controlado, expectativa de vida maior que 2 anos. É aquele paciente que tem uma etiologia isquêmica, né? Aquele paciente que é dilatado, você não precisa tratar ele, né? Mas se o paciente tem uma etiologia isquêmica, sim, ele vai poder se beneficiar. Ele tem que ter o não HDL, né? Maior que 160 ou LDL maior que 130 e ele tem que ter menor que 75 anos. Então, nesse caso, se ele por acaso contemplar esses quatro critérios, você pode sim iniciar para ele estatina, mesmo o paciente tendo insuficiência cardíaca. Tá ok? Em relação a tireoide, pessoal, hipotireoidismo, lembrar, você não vai iniciar logo de cara aí para ele estatina, né? Você primeiro tem que esperar normalizar os níveis hormonais para você não ter um risco aumentado de miosite e problema com a estatina, por exemplo, né? Então, assim, primeiro, regulariza o TSH dele, deixa o TSH dele numa faixa boa, depois aí inicia a estatina. E o paciente com diabetes mellitus, lembrando que é um paciente que ele vai ter uma hipertriglicidemia, sem dúvida nenhuma, o HDL vai estar baixo, né? Vai ter esse perfil metabólico desfavorável, e o LDL normal. Lembrando que esse LDL normal é um LDL menor, entendeu? E esse LDL normal, apesar de ele estar no nível mais normal da população geral, só que ele é extremamente aterogênico, pessoal. Então, apesar desse LDL estar no nível em torno de 100, 110, por exemplo, ele vai ser extremamente aterogênico. Ele vai entrar com muita facilidade na artéria, formando placa. Então, nesse caso, se o paciente é diabetes mellitus, a gente vai ter que reduzir aí o nível do LDL para níveis mais baixos, né? Por isso que o diabetes mellitus entra como, às vezes, ou ele entra como alto risco ou como risco intermediário. Por isso que o nível dele a gente considera menor, apesar de ter esse LDL normal. Em relação ao tratamento não farmacológico, lembrando da hipercolesterolemia. Lembrando, pessoal, que nesse caso a redução do LDL, ela vai variar muito pouco com a dieta. Então, sim, é claro, a dieta vai ajudar, mas basicamente só vai ser só a dieta que vai ajudar, mas não vai ter aquele ganho tão importante. Às vezes reduz 20%, 30%, vai ter aquele ganho às vezes de 60%, de 50%, né? Então, só a dieta às vezes ajuda muito pouco aí na hipercolesterolemia, mas é apenas a dieta. Redução de peso, exercício físico não vai alterar o LDL. Lembrando que quais são as instruções para o paciente? Ele tem que estar isento de ácidos graxos transaturados. Ácidos graxos transaturados encontrados na maioria daqueles alimentos condimentados, né? Fast foods e tudo, tem muito ácido graxo transaturado. Nesse caso, a gordura trans, né? Ela é extremamente aterogênica e aumenta muito o LDL. Então, de forma alguma, aquele paciente pode comer qualquer tipo de gordura trans. E lembrando também que você pode ter uma redução do consumo de ácidos graxos saturados. Aqueles ácidos graxos normalmente de origem animal, por exemplo. A gente vai ter, se você consegue reduzir ele, ou então substituir ele por ácidos graxos poliinsaturados, aí é excelente, aí seria o melhor, né? Poliinsaturados são o quê? Por exemplo, ômega 3, né? Em vez de você comer carne, você come, né, peixe rico em ômega 3. Excelente, reduz bastante o LDL. Ou então, trocar aquela gordura, por exemplo, do óleo, que às vezes é saturada, né, por uma monoinsaturada, como, por exemplo, o azeite. Então, tem alguns rótulos aí que você vai ver que é aprovado pela sociedade brasileira, quer dizer o quê? É aquele alimento que é mais saudável do ponto de vista do alteração do colesterol. Para aquele paciente que tem hipercolesterolemia, às vezes tem até esse selinho aí mostrando que ele é aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? É um selo que demonstra que ele é o alimento mais saudável. Para
Para a hipertrigliceridemia, não, aí já o assunto é diferente, entendeu? Diferente da hipercolesterolemia, na hipertri, nesse caso, o triglicerídeo vai variar muito aí em relação à parte do peso corporal, alteração da composição da dieta, né? Nível de açúcar que você come, né? O nível de gordura que você come também é fundamental, entendeu? Alcoolismo, né, o nível de quanto você bebe também vai variar muito o triglicerídeos, né? Então, isso aí, pessoal, é fundamental lembrar disso. No tratamento não farmacológico da hipertri, a gente vai ter algumas medidas não farmacológicas que vão dar muito importante aí uma redução que pode reduzir bastante a parte do triglicerídeos. Lembrando, se o paciente tem uma hipertri primária, nesse caso ele vai ter os triglicerídeos muito altos, às vezes acima de 1000. Nesse caso, ele vai ter que ter uma redução drástica dos lipídios na dieta. Se por acaso tiver um quadro grave, né, você vai ter que reduzir os lipídios, né, por valor calórico total dos lipídios para 10%. Então, 10% do seu valor total calórico consumido na sua dieta vai ser de lipídio, então tem que ser abaixo de 10%. Se tiver um quadro moderado, você pode fazer de 25% a 35% do valor calórico diário, né, em lipídios. Se já for uma secundária, devido a diabetes, obesidade, de 30% a 35% do valor calórico. Lembrando o ômega 3, como eu já falei, né, o ômega 3 é uma fonte aí de gordura poliinsaturada, então aí é importantíssimo. Estudos observacionais de coorte mostraram que se o paciente substituir a gordura saturada pela poliinsaturada do ômega 3, reduziu o desfecho na prevenção primária e secundária. Mas lembrando, pessoal, foram estudos de coorte, né, e foram estudos de dieta, entendeu? Não teve suplementação. Nos últimos estudos, né, relacionados à parte da suplementação com ômega 3, e foram estudos controlados, nesse caso, o benefício não foi tão importante. Lembrando também dos fitoesteróis, né, que são medicações que se você suplementar, né, aquela suplementação de 2 gramas, você vai reduzir tanto o colesterol total como o LDL. Temos também as fibras solúveis, pessoal. Isso é importante você falar para o paciente aumentar as fibras solúveis da dieta dele. Por quê? Porque essas fibras solúveis vão reduzir, aí vão sequestrar os ácidos biliares, aumentando a produção de ácidos biliares. Dessa forma, se você aumenta a produção de ácidos biliares, você vai ter um estímulo para aumentar os receptores de LDL. Nesse caso, você vai diminuir o seu colesterol no sangue. Tá ok? Então, fibras solúveis, importantíssimo do ponto de vista aí de redução da dislipidemia. Tá bom? Lembrar do exercício físico. O exercício físico é importantíssimo. Ele não vai alterar muito o nível do LDL, mas vai aumentar o nível do HDL e vai reduzir muito o nível do triglicerídeos. Então, isso é fundamental aí. Ele pode reduzir bastante o nível do triglicerídeos, tanto ao exercício físico como a perda de peso. Então, ficar de olho nisso. Se o paciente tem um quadro de triglicerídeos bem aumentado, se ele por acaso reduzir peso e estiver fazendo exercício físico, excelente para ele. Lembrar esse detalhe, tá bom? E o tabagismo aí é fundamental aí, porque ele é um fator importante aí para a aterosclerose, sem dúvida nenhuma, e ele tem um benefício se você reduzir qualquer fase da vida do paciente. Lembrando, aquele paciente que deseja parar de fumar, né, você tem que às vezes recomendar uma farmacoterapia para ele, né, alguma medicação que vai associar esse quadro, que vai melhorar a parte da probabilidade de ele largar o cigarro. Tá bom? Lembrando os pontos importantes, pessoal. Lembrar do score de risco global, que ele é calculado, né? O nível dele vai predizer mais ou menos como você vai individualizar a conduta do seu paciente. Lembrar dos fatores de riscos para a aterosclerose da forma geral. Lembrar também das metas de acordo com o risco. Isso é fundamental, pessoal. O paciente muito alto risco, você não vai poder tratar igual como baixo risco. Então, você vai ter que, de acordo com a meta, você vai individualizar a conduta do paciente. Lembrar que nas situações especiais, os pacientes idosos, lembrar disso, pessoal, paciente idoso, ponderar o uso de medicação, tentar individualizar a conduta. Lembrar das grávidas, que tem que usar a colesterolamina, que é a única medicação adequada para as pacientes grávidas. Lembrar também da parte dos pacientes com hipotireoidismo, evitar de começar
a parte da estatina se o paciente não tiver com TSH controlado. Do tratamento não farmacológico, né, da hipercolesterolemia, lembrar que apenas a dieta vai ser a única coisa que vai reduzir importante, ou pelo menos discreta a moderada, a parte do LDL, e lembrar o tratamento da hipertri não farmacológico. Nesse caso, vai ser diversas coisas vão reduzir a parte do hipertrigliceridemia, né, dos triglicerídeos, tanto dieta, exercício físico, atividade física, né, gasto energético, alcoolismo, redução do nível de álcool, né, por aí vai, tá bom? Pessoal, é isso aí, nos baseamos aí na diretriz brasileira de 2017, que está excelente, e é isso aí, até a próxima aí, Sanaflix.